temporada de capturas está chegando e saber como preparar uma boa isca pode ser o caminho do sucesso para suas futuras capturas de abelha sem ferrão. E uma boa isca começa justamente pela entrada dela, porque cada entrada de um modelo diferente, de um formato diferente, vai ser útil para capturar uma espécie de abelha diferente ou vai facilitar a captura de uma espécie de abelha sem ferrão diferente. E entender isso coloca a gente um passo à frente na direção das nossas capturas de sucesso nessa temporada e consideravelmente aumenta as nossas chances de capturarmos de verdade colônias de abelhas sem ferrão. Mas antes de falar sobre tudo isso que a gente tem para falar nesse vídeo de hoje, roda a vinheta. E aí, você curtiu o tema desse vídeo? Então que tal, antes da gente começar o vídeo, você clicar no botãozinho de se inscrever que fica aqui embaixo da tela. Só você arrastar um pouquinho para baixo da tela, vai ter um botãozinho vermelho de se inscrever no canal aqui embaixo. Se inscreve para que o YouTube continue indicando vídeos como esse daqui, muito bacanas, bem produzidos, com conteúdo maravilhoso, para você poder continuar acompanhando esse incrível universo das abelhas nativas. Que tal? E aí, se inscreveu? Curtiu? Então bora pro vídeo que tem muita coisa pra gente falar hoje. Bom, antes de começar a falar sobre entradas às iscas PET, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que vai muito de encontro com a eficiência das nossas iscas PET, que é justamente a temporada de capturas. Pra você que tá chegando agora novo no canal e não sabe nem o que é uma captura de abelha sem ferrão, a gente normalmente instala algumas chamadas de iscas PET, como essas aqui, ó, pra poder capturar, mas não é bem uma captura, e sim uma instalação por conta própria. As abelhas mesmas que decidem, para que elas instalem um novo ninho aqui dentro dessa isca e a gente possa depois cortar e fazer a transferência para uma caixinha de madeira e manter na criação racional. Essa é uma das formas mais práticas atualmente de se conseguir uma colônia de abelhas sem ferrão, mas que pode levar um tempo caso não tenhamos eficiência com as nossas iscas, tá? E além das iscas, é claro, tem vários outros fatores, mas que a gente vai entender. Porém, uma coisa muito importante é que não tem como ter eficiência com captura se não estivermos dentro de uma boa temporada de captura. Se a gente instalar isca fora de temporada, não é que não vai ter nunca uma captura, sempre há a possibilidade. Porém, vai ser muito mais difícil do que se a gente aproveita a temporada de captura. A temporada de captura é basicamente a temporada das flores, que é quando as plantas estão produzindo flores e, consequentemente, já que as abelhas coletam néctar e pólen nas flores, as abelhas têm uma oferta muito maior de alimento disponível. E isso faz com que elas consigam se desenvolver muito mais. E colônias que estão instaladas naturalmente, em blocos de muro, jataís que estão em árvores próximo de você, qualquer colônia que você tenha identificado próximo de você, ela tem um limite de crescimento. E esse limite, ele é pré-determinado pelo oco em que ela está inserida. Então quer dizer que, caso ela colete muito alimento e se desenvolva muito e ocupa todo o espaço que ela tem disponível, uma hora ou outra ela vai precisar reduzir um pouco desse desenvolvimento para liberar espaço. E ela vai fazer o que para fazer isso? Vai parar de se desenvolver? Não. Uma colônia nunca para de se desenvolver, a não ser que ela esteja com algum problema. Se ela está com oferta de alimento, se ela está se desenvolvendo, ela sempre vai continuar esse ciclo de desenvolvimento. Mas, Gabriel, o que ela faz então quando atinge o limite de crescimento? Ela se divide naturalmente, se multiplica, enxameia, que é o que a gente chama. E é justamente essa enxameação que a gente vai capturar durante o período reprodutivo nas nossas iscas PET. É esse pedaço da colônia com algumas operárias, uma princesa, um pouco de alimento, que vai sair do ninho mãe, que é esse que cresceu bastante, e se instalar, ó, se a nossa isca estiver boa, com uma entrada bem atrativa, nas nossas iscas PET iniciar um novo ninho. Por isso a temporada de captura é tão importante, e por isso é importante entender sobre a temporada de captura, sobre a enxameação, sobre todo esse processo que acontece. Afinal, quando a gente entende o contexto, a gente está consciente do que fazer para colocar em prática o melhor resultado que a gente puder. Tanto com captura quanto com divisão, isso funciona para tudo com as abelhas sem ferrão. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre enxameação, tem alguns vídeos no nosso canal que explicam sobre isso. Depois você vai para lá, dá uma olhadinha nesses vídeos e retorna aqui ou termina de assistir esse e vai pra lá também. Tem muito conteúdo no canal disponível, depois você acompanha, fechado? Bom, e nesse momento do vídeo pode ser que você esteja com uma seguinte dúvida: mas Gabriel, qualquer entrada não funciona pra isca PET? E a resposta é sim.
Mas qualquer uma nunca vai ser a melhor e mais eficiente para as espécies que você quer capturar. E uma coisa muito importante a gente tem que entender antes de ver os 3 diferentes tipos. Existem diferentes espécies em diferentes regiões espalhadas pelo Brasil. São mais de 300 abelhas nativas já catalogadas no território brasileiro. E cada uma dessas espécies está ocorrendo em um bioma e mais especificamente em um ecossistema diferente. Quer dizer que perto de você provavelmente tem abelhas que não tem em um estado de distância ou em 2 cidades de distância. Então você tem que se especializar na captura das que estão perto de você, que é justamente onde você vai instalar sua isca. Afinal, de nada adianta você se especializar estando em São Paulo na captura de uma urussu nordestina ou de uma abelha do Nordeste. Afinal, você está em São Paulo e as abelhas que ocorrem lá muitas das vezes não ocorrem aqui pra gente. Por isso mesmo, entender as espécies que ocorrem na sua região é ponto importantíssimo para entender qual a melhor entrada para elas. Mas Gabriel, como é que eu vou fazer isso? Eu nem sei qual que é a melhor entrada para qual espécie. E é justamente isso que a gente vai começar a falar agora mesmo. Bom, eu separei 3 tipos de entrada para mostrar para vocês. Cada uma delas é usada para uma espécie diferente ou para uma finalidade diferente. A gente tem aqui esses 3 tipos de entrada. É claro que não existem só essas, existem vários tipos, tá? Mas essas são as 3 mais diferentes que a gente tem. A entrada de madeira, que é essa do cantinho, a de funil de garrafa PET, que é do meio, e a entrada de conduíte, que é essa terceira aqui. Vamos entender cada uma, começando pela entradinha de madeira. Bom, a entradinha de madeira é uma isca muito comum que eu mesmo ensino para os meus alunos a produzirem, porque é uma isca que tem uma eficiência de captura maravilhosa para espécies de pequeno porte. Por que isso? Porque a entradinha de madeira, ela tem um orifício limitador de tamanho do pito de entrada. E além disso, essa madeira ela não permite uma construção muito aprimorada de pitos de entrada muito grandes. Então as abelhas de pequeno porte, que tem pitos de entrada menores, como essa mirim que inclusive nidificou nessa isca, essa aqui é uma entrada reaproveitada, eu reaproveito nas iscas, isso aumenta a eficiência. Olha aqui, ó, tá com resina de mirim. É uma mirim que nidificou aqui, justamente porque é uma entrada mais propícia para mirim, para iraí, para jataí, por exemplo. Então se você quer capturar abelhas de grande porte ou que tenham, por exemplo, entradas muito grandes, isso é o principal, a entradinha de madeira não vai ser tão eficiente, porque justamente ela não permite a construção aprimorada desse grande pito de entrada, como esse pito de entrada de Scaptotrigona, da uma tubuna que você está vendo, ou esse pito de entrada da Borá, que é a Tetragona clavips, que você está vendo agora aí na imagem. E o segundo tipo de entrada é o funil de garrafa PET. Essa entrada que vocês estão vendo aqui é uma entrada muito utilizada em iscas PET por todo o Brasil e é uma entrada que tem muita eficiência, muito comparada, por exemplo, com a entrada de madeira, porém pode ser até considerada um pouquinho mais eficiente, visto que essa entrada aqui permite uma construção certeira das estruturas de entrada das Scaptotrigonas, por exemplo, que constroem pitos de entrada em formato de trombeta bem grandes, que precisam de bastante espaço de apoio para sua construção, e também para a abelha Borá, que constrói um pito de entrada em formato de fenda de resinas e também cera. Ela precisa de um espaço maior para construir esse pito de entrada, coisa que a entrada de madeira não possibilita tanto essa construção. Por isso mesmo, esse funil de garrafa PET é indicado para a captura dessas espécies de grande porte. Lembrando, o nosso intuito desse vídeo aqui é explicar um pouquinho sobre as diferentes entradas, mas vale lembrar que o tamanho da isca PET, a forma com que é preparada e o local instalado variam muito no seu sucesso ou no fracasso das suas capturas e também na espécie que você vai capturar. Por exemplo, para captura de Borá, eu não poderia colocar esse funil numa garrafa de 1,5 litro, 2 litros. Afinal, ela precisa, por conta das estruturas internas, a quantidade de abelhas, todo esse espaço que elas ocupam, uma isca maior para construir os seus ninhos. Por isso mesmo, esse funil de garrafa PET, ele serve tanto para garrafa PET pequena, para construção de pitos de entrada de espécies menores, quanto para garrafões maiores principalmente, justamente pensando em atender essas espécies que constroem pitos um pouco maiores. Fechado? E por fim, a última entrada que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo é a entrada de conduíte. Eu coloquei nessa isca aqui só como uma ilustração. Essa entrada de conduíte ela é utilizada em iscas que serão enterradas para captura de espécies que normalmente nidificam próximo do solo. Um exemplo, algumas mandaçaias, as guaraipos, as jataís também fazem isso. São espécies que dependem um pouco mais da umidade próxima do solo, principalmente se tratando da guaraipo, ou espécies que aproveitam também os ocos nas raízes das plantas para poder construir os seus ninhos. Essa isca preparada com jornal, dessa forma, ela não é indicada para ser enterrada, porque
a umidade presente no solo vai acabar umedecendo esse jornal aqui dentro e desestabilizando aqui a temperatura do interior do ninho. Afinal, o jornal molhado ele não equilibra a temperatura. Então a isca, para ser enterrada, normalmente, não tô falando que é uma regra, tá? Normalmente ela é enterrada sem nenhuma proteção, nem mesmo plástico preto. Afinal, a terra ela mantém a temperatura, a terra ela isola contra a luminosidade e a própria garrafa PET ela protege contra a água, contra a umidade. Então não tem problema de você enterrar uma garrafa PET, claro, enterrando na altura correta, pelo menos 30 centímetros, sem nenhuma proteção. Afinal, a terra oferece tudo o que essa isca precisa para o bom desenvolvimento de uma colônia. E o conduíte, que é essa entrada que vocês estão vendo, ele funciona justamente para desviar o pito de entrada que está enterrado no solo para superfície. Por isso mesmo, esses conduítes ou esse cano de eletricidade que vai enterrado em jardins são muito bons para instalar em iscas enterradas, porque eles vão desviar o pito de entrada para a superfície. Você pode inclusive colocar esse conduíte próximo de alguma árvore e capturar essa espécie aí por esta entrada. Então ele serve justamente como essa forma de desvio para que não acabe molhando ou entrando água pelo pito se ele ficar muito próximo do solo. Então a gente enterra e coloca um pito de entrada que seria um túnel de ingresso mais prolongado como conduíte. Fechado? Tem uma coisa importante para dizer para vocês: todas essas entradas e até mesmo as que vocês vão fazer por aí que não sejam desses 3 modelos funcionam. Esses 3 modelos que eu apresentei são dos 3 mais utilizados, mas não quer dizer que são os únicos. E não quer dizer que não usar um desses 3 modelos não vai te possibilitar ter capturas. Aqui a gente está aprimorando a nossa eficiência, a porcentagem de capturar uma colônia de abelha sem ferrão. Mas com certeza, instalando iscas no local correto, preparando uma isca boa, não importa a entrada que você utiliza, você vai conseguir capturar uma hora ou outra uma colônia de abelha sem ferrão. É uma questão de probabilidade, mas não leve em consideração também somente a entrada de qualidade na hora de preparar uma boa isca. Afinal, a isca tem que ser boa para manter uma colônia, o local da instalação tem que ser bom para atrair a atenção das abelhas escoteiras para poder construir um novo ninho lá. Então é um conjunto de fatores e não apenas um só. Aqui aprendemos sobre as 3 diferentes entradas e como elas podem ser utilizadas para aumentar a nossa eficiência nas capturas de abelha sem ferrão e também de determinadas espécies. Lembre-se, capturas de sucesso são capturas com variadas formas de isca, variados tamanhos de iscas, variados tipos de entrada. Isso tudo vai ampliando a nossa chance de capturar, abrindo o que eu chamo para os meus alunos dos nossos leques de captura. E tem um último fator antes de terminar esse vídeo que eu gostaria de citar para vocês, porque eu tenho quase certeza que vai surgir alguma dúvida com relação a isso, que é o atrativo para captura de abelha sem ferrão. O atrativo ele não é um fator determinante, mas ele aumenta em muito a nossa chance de capturar uma colônia de abelha sem ferrão. Por isso mesmo, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre atrativo, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card ou na descrição dessa aula que explica um pouco mais, uma aula que eu fiz explicando um pouco mais sobre os diferentes atrativos e qual o nível de eficiência de cada um deles. E vale lembrar, caso você queira um atrativo de qualidade, que a gente tem disponível na nossa loja www.emporioama.com.br, a loja oficial do Projeto Abelhando Mundo Afora, além de um atrativo de extrema qualidade que é o nosso atrativo misto, ceramista, papinha proteica, méis de abelhas nativas sem ferrão, caixas para criação e um monte de outros itens para facilitar a sua criação e também para te oferecer algumas experiências sensoriais com esse universo maravilhoso e delicioso dos méis das abelhas nativas sem ferrão. Te vejo lá na nossa loja, um grande abraço do maior abelhudo de todos. Se gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal para acompanhar cada vez mais conteúdos como esse e, é claro, curte esse vídeo para mostrar pra gente que você curtiu e pra gente produzir cada vez mais conteúdos como esse, tá bom? Grande abraço, pessoal, gratidão por terem acompanhado até agora e fui!